Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist do curso de Introdução à Psicologia. O meu nome é Marcos e esta é a aula número 24, cujo título é Neurociência Cognitiva. Então, o que seria a neurociência cognitiva? A neurociência cognitiva é o campo de estudo interessado em compreender os aspectos biológicos subjacentes à cognição e ao comportamento. Então, essa é uma definição bem abrangente. A neurociência cognitiva é um campo eminentemente interdisciplinar que está relacionado à psicologia cognitiva, à biologia, às áreas médicas, à ciência da computação, que vai produzir tecnologias para tentar interpretar o padrão de dados multivariados que vão ser oriundos da mensuração da atividade cerebral, por exemplo, as engenharias que vão produzir as tecnologias para tentar compreender em vivo o funcionamento do cérebro, os estudos ali com modelos animais, a farmacologia, por exemplo. Então, diferentes disciplinas vão estar interessadas na neurociência cognitiva, né? Eu venho aqui com um background mais de quem é da psicologia cognitiva para tentar falar um pouquinho sobre esta área, até porque nós estamos interessados em entender a neurociência cognitiva da perspectiva da psicologia. Então o objetivo aqui não é entender simplesmente de biologia. A ideia não é ter uma aula de neuroanatomia em si mesma, né? Entender a organização e a estrutura do cérebro em si, mas é tentar entender como esta entidade biológica permite que se dê a emergência da cognição, do pensamento, dos sentimentos, da tomada de decisão e dos comportamentos ali observáveis. Ou seja, como o John Anderson coloca, de certa forma, em um de seus livros, que eu vou apresentar no penúltimo slide, como o cérebro leva à emergência da mente. Então, uma das ideias é entender essa relação, né, desta entidade física chamada cérebro e desta, digamos, entidade teórica, né, chamada mente. Esta não é uma questão fácil de ser respondida. Neurociência cognitiva é uma disciplina recente e, recentemente também, há quase 30 anos, o David Chalmers, um filósofo da mente, colocou o que ficou conhecido como o problema difícil da consciência. Basicamente, ele divide os problemas, falando de uma maneira bem grosseira, do problema fácil e do problema difícil da consciência. O problema fácil não é estritamente fácil, ele é fácil em relação ao problema difícil, que são aqueles problemas passíveis de serem investigados por meio do método científico e das técnicas que nós conhecemos até o momento. O que seria o problema difícil que surge em oposição ao problema fácil da consciência? É como explicar o fato de nós, seres humanos, termos qualia, ou seja, como explicarmos a experiência fenomenológica associada à consciência, ou dito de uma terceira maneira, como explicar que uma entidade física, como o cérebro, né, uma entidade física e biológica e química, que é o caso do cérebro, pode produzir um estado metafísico, vou chamar assim, que é o que nós chamamos de consciência. Aqui eu vou estender um pouco o que o Chalmers fala, que é a atenção, que é a memória, que é o sentimento, ou seja, como que se relaciona, né, esses dois mundos aqui, né? O mundo que eu estou falando mais de cérebro e outro mundo que eu estou chamando mais de mente. Mas o ponto importante de ser dito aqui, que apesar desta linguagem que eu estou utilizando ser uma linguagem bem dualista, alguns psicólogos, por exemplo, um psicólogo da psicologia biológica, né, que é o Calatz, ele coloca que sua atividade cerebral é sua mente. Então essa é uma das teses que ele defende no livro dele, um livro-texto básico de psicobiologia, que apesar de nós fazermos esta separação, de dizermos cérebro, né, e mente como duas coisas distintas, na verdade elas são duas descrições da mesma realidade, e que boa parte dos psicólogos, né, da psicobiologia, sobretudo, abraçam como tese filosófica o monismo, de que na verdade só existe uma entidade, é tudo a mesma coisa, mas descrita em diferentes níveis de análise, né, em diferentes maneiras de descrição. Então, não sei se seria um contrassenso dizer isso, mas a ideia é mais ou menos como se nós fôssemos dualistas no discurso,
na fala, na maneira de descrever, na maneira de fazer as nossas investigações, como se fosse um dualismo metodológico, mas um monismo ontológico. Assim. Então a ideia é que existe uma coisa só. Né? Na verdade, nós estamos descrevendo a mesma coisa de maneiras distintas, em diferentes níveis de análise. Seria o equivalente a dizer que eu posso descrever a temperatura, né, como uma entidade física, ou posso descrever o movimento molecular que tem, por exemplo, numa água sendo fervida no fogão. Então, se eu estou falando de movimento das moléculas ou se eu estou falando de temperatura, pode parecer no primeiro momento que eu estou falando de coisas diferentes, mas eu estou descrevendo a mesma entidade física. Então, a ideia, quando eu estou falando de cérebro e de mente, eu posso falar de cérebro enquanto aquela estrutura, eu posso tentar descrever a citoarquitetura, ou seja, as características das células que compõem o cérebro, mas eu posso estar querendo descrever como as computações, como que o cérebro, de uma maneira algorítmica, tenta implementar soluções que nós chamamos de processos psicológicos ou mentais que buscam nos adaptar ao nosso meio. Tá? Então, apesar de ter essa questão aqui, que em alguns momentos eu vou parecer dualista na maneira que eu falo, é importante nós considerarmos a tese do Calat de que a nossa atividade cerebral é a nossa mente. Então, essas duas coisas são inseparáveis e, na verdade, a maneira como nós entendemos a mente contribui para nós compreendermos o cérebro e as limitações físicas, né, e computacionais do cérebro também colocam limitações sobre os processos mentais que nós descrevemos nesses diferentes níveis de análise. Tá? Uma outra comparação, óbvio que isso é uma metáfora também, é aquela ideia do software e hardware. Né? Então, no fim das contas, nós estamos tentando descrever como que nós conseguimos interagir com uma máquina. No caso, essa máquina seria o ser humano, assim como eu poderia tentar descrever como que nós interagimos com uma máquina ou computador. Só que algumas pessoas vão preferir operar no nível de análise do hardware, né, das peças, dos componentes que geram essa máquina chamada computador, ou no caso da neurociência cognitiva do cérebro, enquanto que outros vão dar uma preferência ali em tentar entender como que essa máquina pode ser entendida em termos do sistema operacional e dos programas que são instalados e executados nela. No caso, seria tentar entender os algoritmos que compõem a mente. Então, seria um nível de análise mais psicológico aí da neurociência cognitiva, tá? Espero que essa metáfora tenha ajudado a entender essa questão cérebro e mente. Um livro-texto influente aí de psicologia da percepção tenta mostrar as maneiras como nós podemos abordar o problema da percepção. Então, nós temos o estímulo, né, a resposta ou o comportamento e a fisiologia, e eu posso, né, pensando nisso como talvez um triângulo, tentar relacionar estímulo com resposta, posso tentar relacionar estímulo com fisiologia ou resposta com fisiologia, ou seja, existem 3 setas bidirecionais ali que eu posso tentar estabelecer a relação entre esses 3 componentes. Embora o Goldstein esteja falando especificamente em seu livro-texto sobre percepção, eu vou estender o argumento dele para falar um pouquinho aqui da neurociência cognitiva. Então, quando nós queremos entender a cognição e o comportamento, eu posso fazer uma relação entre estímulo e resposta, que é o que, por exemplo, é feito pela psicofísica, né? Você dá estímulos para os participantes e eles respondem, né? Eles emitem um julgamento sobre a sensação psicológica gerada por diferentes estímulos, ou é o que faz análise do comportamento, por exemplo. Ou posso também pensar na psicologia da Gestalt, quando nós estamos estudando, né, figura a fundo, né, a relação de como que uma determinada imagem pode ser percebida de uma maneira e pode ser revertida a outra maneira. Por exemplo, aqui eu tenho um homem de perfil tocando um saxofone. Se eu considerar a região preta como a figura e a região branca como fundo, ou eu posso pensar, na verdade, que isso é um rosto, né, de frente. Então aqui eu tenho um olho, um outro olho, um nariz, uma boca aqui, então aqui eu tenho a face. E essa seria a parte que está mais sombreada da face, quando na verdade a parte branca vira a figura, reverti agora, e a parte preta virou o fundo. Geralmente a gente não consegue ver as duas imagens ao mesmo tempo, então você fica transitando entre o homem com o saxofone e a face. Aqui é a mesma coisa, eu posso ver duas mulheres de costas, uma para outra, se eu considerar a região branca como a figura, né? Então elas estão aqui nuca com nuca, se encontrando. Aqui eu tenho o nariz, a boca, o pescoço de uma mulher, mesma coisa aqui da outra mulher, elas são simétricas, né? O olho aqui, essa parte preta, o cabelo.
Ou se eu considerar que, na verdade, a região branca é o fundo, na verdade eu tenho uma mulher de frente aqui, então eu tenho o cabelo dela, algum chapéu, né, um adorno que ela está utilizando na cabeça. Tenho aqui os braços dela, a cintura, né, o quadril e as pernas. Então, a ideia da figura fundo. Eu posso tentar relacionar como que as pessoas, né, os seres humanos, recebem estímulos e dão respostas a esses estímulos em termos de segregação da figura em relação ao seu fundo, né, e fazem essa transição também de figura fundo no caso de figuras ambíguas. Mas eu posso querer entender também a cognição considerando a fisiologia, né, e aí eu vou ter mais duas relações possíveis. Uma delas seria a relação entre estímulo e fisiologia, ou seja, eu posso querer entender como que diferentes estímulos que eu apresento para os organismos se relacionam à maneira como o cérebro funciona, né, já que a gente está falando de neurociência cognitiva. Por exemplo, existe uma região do cérebro que é uma região que fica mais atrás da cabeça, próxima à nuca, só que indo um pouco para a direita, né? Então essa daqui seria a parte de trás do cérebro, né? Essa aqui é a parte superior, que seria a testa da pessoa, né? Pensando no cérebro dentro da cabeça. Nos próximos vídeos eu vou explicar um pouco mais sobre como se orientar espacialmente para entender o cérebro. Então essa região aqui nós podemos entendê-la como o córtex occipital lateral, né, uma região mais lateral então do cérebro, e essa região aqui já foi mostrado em estudos que ela está relacionada, ela se ativa mais, por exemplo, dentro de um aparelho de imageamento por ressonância magnética funcional, quando eu mostro imagens, né, de objetos conhecidos ou desconhecidos, por exemplo, um brinquedo, uma imagem um pouco estranha ou uma face, então ela se ativa mais nesses pontos aqui, tá? Que isso é mostrado aqui pelas linhas vermelhas, então ela está mais ativada aqui, mas essa ativação cai bastante nessa região do cérebro, ou seja, no córtex occipital lateral, quando eu apresento padrões ali de texturas, né, preto e branco, né, quadriculados ou listrados, que têm a mesma quantidade de preto e branco que essas imagens aqui, mas que não representam objetos conhecidos ou desconhecidos, o que sugere que essa região é importante ali para o processamento de objetos conhecidos ou desconhecidos, né? Não vou entrar nos detalhes aqui porque eu vou explorar mais essas questões ao longo do curso, tá? Mas a ideia aqui é que esse tipo de investigação, meu foco agora não é mais no estímulo e na resposta. Então aqui eu não estou tão preocupado com a resposta. Eu só coloco o participante, você vai ver algumas imagens e vou apresentando as imagens e mensurando a atividade cerebral desse participante e depois eu tento relacionar quais regiões estavam mais ativas quando apareceram essas imagens que fazem parte da categoria objetos, conhecidos ou desconhecidos, em comparação com uma condição controle, que são as imagens ali que são texturas, né? Que não são objetos conhecidos ou desconhecidos. E aí a evidência é de que parece que tem algumas regiões, né? Pelo menos essa região aqui que eu chamei de córtex occipital lateral, que responde preferencialmente, seletivamente, responde um pouco mais em relação a uma condição basal, quando são apresentados ali objetos, ok? Então eu estou tentando compreender a cognição agora relacionando o mundo físico externo, né, o que é apresentado aos organismos, e o mundo fisiológico interno, que está acontecendo ali na biologia desses organismos, mas na biologia com vistas a entender a cognição. Isso é muito importante. Por fim, a última seta que eu tenho aqui é tentando relacionar agora a fisiologia, ou seja, o funcionamento desse cérebro, e a resposta ou comportamento, a maneira como os participantes respondem, se eles respondem mais rápido, mais devagar, se eles acertam, se eles erram, quais são os julgamentos que eles fazem, as tomadas de decisão feitas ali numa tarefa comportamental. Então, existe um aparelho que é colocado na cabeça das pessoas e tem vários eletrodos aqui. Eu vou explicar um pouco mais isso também em aulas futuras, hoje é apenas uma introdução. Esse aparelho é chamado de aparelho de estimulação transcraniana por corrente contínua. Então, basicamente, ele administra, ele libera uma pequena corrente elétrica de baixa intensidade no couro cabeludo, e essa corrente ali ela tem capaz de aumentar a excitabilidade cortical. Ou seja, na região cortical, na primeira região do cérebro, mais superior aqui. Cortical, só para explicar, vem de córtex, vem de casca, ou seja, seria essa região aqui mais externa do cérebro, né, que seria a primeira que nós veríamos se nós abríssemos aqui a caixa craniana de alguém.
Então essa corrente tem a capacidade de chegar ali e aumentar a capacidade do cérebro daquela região ali responder, né? Grosso modo seria isso que é feito. Então o que aconteceria, por exemplo, se eu aplicasse essa corrente não nessa região igual está aqui a foto, mas nesta região aqui no córtex occipital lateral e colocasse as pessoas para fazer uma tarefa envolvendo segregação da figura fundo, mais especificamente para elas conseguirem determinar, vendo uma imagem por pouco tempo, digamos 50 milissegundos, qual imagem, qual que é a identidade daquela imagem. Foi o que foi feita uma pesquisa recente, que a Cassia Manne, que é a coautora desse livro com Goldstein, inclusive, é a coautora também deste artigo. Então, basicamente, os participantes poderiam ver imagens familiares, por exemplo, aqui eu tenho uma espécie de uma pessoa, assim como se fosse um Sherlock Holmes, né, um investigador aqui. Então, a imagem que está na região preta. Aqui seria um pedaço de um abajur, tá? E aqui seria um pedaço de um violão, né? Apesar de todas as imagens aqui aparecer na região preta, em alguns estímulos que não são mostrados aqui, na verdade a imagem aparece na região branca. Então isso é controlado no experimento. Aquela ideia de delineamento experimental que nós vimos em aulas anteriores quando eu falei de métodos de pesquisa, tá? E eu tenho uma condição controle aqui também, que é a condição com as partes rearranjadas. Ou seja, como se eu cortasse aqui em 3 partes e reorganizasse. Então, ó, essa região da cabeça aqui, ela está aqui, só que ela está embaixo agora. Essa região aqui do meio, aqui, que seria o braço, o ombro, está aqui no meio. E essa região aqui, que seria o final aqui do sobretudo desse homem, está aqui em cima. A mesma coisa foi feita aqui para o violão e para o abajur. Ou seja, as imagens, em termos de características estruturais, topográficas, são idênticas. A diferença é se os elementos são coerentes e geram um estímulo que é familiar na experiência de vida das pessoas, ou se não geram um estímulo familiar na experiência de vida das pessoas, ou seja, teve as partes rearranjadas. Os participantes viam uma sequência de imagens e eles tinham que julgar se a imagem, o que era a imagem, na verdade. Eles tinham que dizer, eu vi um abajur, eu vi um violão, eu vi, por exemplo, aqui eles não viram um homem, então eles viram, sei lá, por exemplo, eu vi um celular, sabe? Tem que dar respostas. E aí o que acontece? Algumas pessoas receberam uma estimulação transcraniana por corrente contínua no córtex occipital lateral direito, né? Enquanto que outros participantes não receberam esta estimulação. Foi colocado o aparelho na cabeça deles também, mas eles não receberam qualquer corrente elétrica na superfície ali do couro cabeludo. Não houve administração de corrente. E o que foi constatado é que na condição em que não houve estimulação, as pessoas se saem melhor nessa condição, ou seja, elas são melhores para segregar figura e fundo na condição familiar do que na condição com partes rearranjadas. Isso eu já sabia de experimentos anteriores, porque o aparelho colocado na cabeça, mas desligado, é equivalente aos estudos anteriores sem aparelho na cabeça. Qual que foi a grande novidade que esse experimento trouxe? Foi a avaliação do que aconteceu na condição em que houve estimulação. E na condição em que houve estimulação, não houve diferenças no desempenho da condição familiar e da condição com partes rearranjadas. Por que não houve diferenças? Porque o desempenho aqui melhorou. O desempenho nesta condição com partes rearranjadas ficou melhor e ficou equivalente estatisticamente à condição familiar. E como que as autoras interpretam esses achados? Que possivelmente a estimulação transcraniana por corrente contínua sobre o córtex occipital lateral contribui para o processamento de aspectos mais estruturais, ou seja, das partes que compõem uma imagem, né? Essas características aqui de baixo nível, né, que é como elas vão chamar no estudo. Vou falar mais sobre baixo nível, sobre outros termos estruturais em vídeos subsequentes, tá? Se você ficou com alguma dúvida e não entendeu os resultados desse estudo, não se preocupa. Em primeiro lugar, eu vou deixar os títulos dos artigos na descrição. Você pode consultar com mais calma. Você também pode deixar comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder. E se mesmo assim você não entendeu até aqui, não quer deixar comentário, não quer ler, não se preocupa, tá? Eu trouxe apenas um exemplo falando sobre figura e fundo. Qual que é a mensagem mais importante até aqui? É que para eu estudar a neurociência cognitiva, eu quero compreender, em última instância, a cognição. Por isso que eu coloquei a cognição aqui no centro. Só que a cognição não é diretamente observável. Eu não consigo observar percepção.
Como assim eu não consigo observar a percepção, Marcos? Não. Quando você está fazendo uma tarefa de percepção visual, de percepção auditiva, gustativa, eu estou observando a resposta dos participantes. E a partir da resposta, eu quero fazer uma inferência sobre a cognição, sobre aspectos cognitivos perceptuais. Mesma coisa quando eu estou tendo um estudo de atenção, de consciência, de memória, de tomada de decisão, de inteligência, de raciocínio lógico. Independentemente do aspecto que eu esteja avaliando em psicologia, aquele construto psicológico, via de regra, eu não observo. É uma entidade teórica e não observável. Mas eu consigo observar estímulos, eu consigo manipular estímulos, inclusive. Por exemplo, eu poderia pegar essa imagem aqui e criar uma outra imagem que, na verdade, essa região aqui onde está branca agora é preta e essa região que está preta agora é branca. E ver se o efeito permanece de figura e fundo. É a mesma coisa aqui, né? Ou seja, eu consigo controlar os estímulos, por exemplo, aqui eu posso controlar o que o participante vai ver, aqui também eu controlo o que o participante vai ver. Eu não necessariamente consigo controlar a resposta, mas eu consigo controlar o tipo de resposta que eu vou coletar, ou seja, se o participante vai dar uma resposta do tipo verdadeiro ou falso, se é uma resposta de múltipla escolha, se ele vai responder de memória, né, de cabeça, a resposta é aberta, é fechada. Que tipo de tarefa que ele vai realizar? Por exemplo, aqui, que ele vai dizer se ele consegue ver a figura e o fundo, ou depois trocar, reverter ou não. Aqui, que ele tem que decidir qual é o nome, né? Qual que é a identidade daquele objeto que ele viu durante poucos milissegundos. Então, eu consigo mensurar essa resposta. E a partir disso, eu tenho a relação estímulo-resposta, tentando compreender algo sobre a cognição das pessoas. Mas isso talvez seja insuficiente, então eu posso tentar entender estímulo e fisiologia. Eu também consigo mensurar a atividade cerebral, muito embora nós vamos ver em aulas futuras. Muitas vezes essa observação é indireta, é um indicador indireto da atividade cerebral, por exemplo, no caso da ressonância magnética funcional. E aí eu posso tentar relacionar estímulos e fisiologia, como nós vimos aqui, né? Imagens que levam a uma maior ativação na região do córtex occipital lateral e, em alguns casos, eu consigo tentar relacionar fisiologia e resposta. Aqui, nesse caso, por meio da estimulação transcraniana por corrente contínua. Em outros casos, posso pegar pacientes que tiveram lesão no cérebro porque sofreram AVC, então perderam ali a capacidade de determinadas regiões do cérebro porque houve morte de tecido neuronal. Eu consigo avaliar populações clínicas, eu consigo avaliar modelos animais em que eu faço uma cirurgia, removo uma região do cérebro. Existem diferentes possibilidades e, no fim das contas, por meio dessas diferentes áreas de pesquisa que focam em estímulo-fisiologia, fisiologia-resposta, estímulo-resposta, eu tento triangular as informações, pegar informações de diferentes fontes e utilizar aquilo que eu já chamei lá no comecinho do curso de operações convergentes, ou seja, mostrar evidências que convergem para a mesma direção, que apontam para conclusões que são teoricamente similares em termos da maneira como eu compreendo a cognição. E essa é uma das ideias da área de sensação e percepção, que é o que o Goldstein e a Kassiamani estão falando, mas isso também vale, nós podemos extrapolar para a neurociência cognitiva, que é o objeto de nossa análise na aula de hoje, tá certo? Isso não é muito diferente do que eu falei numa aula anterior, que foi a aula de História da Psicologia, Psicologia Cognitiva. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Se você já assistiu, mas não se lembra muito, eu também recomendo que você revisite esta aula. Naquela aula eu estava especificamente falando de diferentes áreas da história da psicologia, né, nesse slide especificamente, e lá eu estava fazendo um paralelo da psicologia cognitiva com o behaviorismo, falando sobre a ideia de que nós temos estímulos, né, de entrada, nós temos a saída ali, né, que seria a resposta, o comportamento, e nós temos os mediadores, né, que no slide anterior eu coloquei como cognição, e aqui eu trouxe com uma caixa preta. Estou tentando fazer um paralelo do slide anterior com esta aula de psicologia cognitiva. Então a ideia é que, no fim das contas, eu estou tentando entender o mundo físico com o comportamento, eu quero entender o mundo psicológico. Como que eu saio desse mundo físico e chego ao comportamento passando pelo mundo psicológico e também passando aqui, eu poderia colocar aqui no meio também, passando pelo mundo fisiológico, já que eu falei que
o nosso cérebro é a nossa mente, né? São dois lados da mesma moeda. Então eu tenho os processos mentais que são latentes e tem os processos fisiológicos ali, que são as computações desses processos mentais, de pensamento, percepção, atenção, memória e assim sucessivamente. Mais uma vez aqui a metáfora do hardware e do software, ok? As coisas às vezes parecem complicadas, porque eu estou falando de cérebro, de repente eu falo de estímulo, de repente eu falo de comportamento, de resposta, de mente, né? É difícil de se situar. Eu gostei dessa imagem aqui do Poldork e colaboradores, porque ele vai falar sobre objetos de investigação em psicologia e nós podemos pensar nos diferentes níveis de análise. Tem o meu vídeo sobre níveis de análise em psicologia, da playlist aqui do curso de Introdução à Psicologia, recomendo que você assista caso não tenha assistido. O que eu acho interessante falar aqui agora é que, por exemplo, se eu estou interessado em compreender a esquizofrenia, o transtorno bipolar, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu estou focando no nível de análise das síndromes, ou seja, das entidades ali nosológicas, né, caracterizadas pela psiquiatria, pela neuropsicologia, pela neurologia, enfim, são objetos do meu interesse, mas eu posso não estar interessado nesse nível, né? Eu posso estar querendo entender algo específico que está prejudicado nessas diferentes síndromes. Ou seja, talvez o meu interesse enquanto pesquisador não seja em compreender a esquizofrenia, o transtorno bipolar ou o TDAH. Talvez seja compreender a atualização da memória de trabalho. Então, o meu nível de análise seria mais o nível cognitivo, né, da cognição mesmo. E aí eu sei que essa atualização da capacidade de memória de trabalho pode estar mais prejudicada numa síndrome, menos na outra e assim por diante. Inibição de resposta também estaria no nível da cognição, mas eu posso querer entender isso em termos do nível dos sistemas neurais, ou seja, agora eu estou indo mais para o cérebro, esta entidade biológica que gera a emergência da mente. Então eu posso querer compreender ali o córtex pré-frontal dorsolateral, né, que é uma região importante ali, ou então o córtex pré-frontal ventrolateral, tá? Então estou falando aqui de regiões específicas do cérebro, depois a gente vai ver onde ficam essas regiões, não se preocupem, não vai ser na aula de hoje. Eu posso querer entender as vias também, né? Vias dopaminérgicas, vias adrenérgicas, vias serotoninérgicas, né? Então estou indo mais para o nível molecular, o nível químico, um nível ali de muito interesse, por exemplo, da psicofarmacologia, né? Que pode ter interesse nesse nível de análise. Ou posso ir para o nível genético, né, que eu não vou nem ousar falar sobre isso, porque definitivamente estou longe de ter um bom entendimento deste nível. Mas o que está representado aqui, você poderia substituir esse edifício por outros edifícios. Então, eu, por exemplo, que estudo memória, poderia colocar aqui nas síndromes, talvez, síndrome amnésica, doença de Alzheimer. Na cognição poderia colocar memória de longo prazo, memória de trabalho, atenção. Nos sistemas neurais eu poderia colocar o hipocampo, poderia colocar os lobos frontais. Nas vias aqui eu também poderia estar interessado em colocar as vias dopaminérgicas, por exemplo, seria uma possibilidade. Nos genes eu teria outras possibilidades. A ideia é que eu tenho esses diferentes níveis de análise e dentro da neurociência cognitiva vão ter pesquisadores que vão estar focados em diferentes níveis de análise. Eventualmente, muito possivelmente, eles vão ter interesse na cognição em alguma outra ou na síndrome em alguma outra, né? Vão ter interesse em um ou dois níveis, tentando relacionar e compreender esses diferentes níveis aí e contribuir para o avanço do nosso conhecimento aí sobre a psicologia. Encaminhando-me para a parte final da aula, vou falar brevemente do cérebro aqui, mas para trazer algumas questões importantes que vão ser destrinchadas em aulas subsequentes. Então, aqui está o nosso amigo cérebro, posicionado dentro da calota craniana, da caixa craniana. Aqui tem uma representação bidimensional desse cérebro. E aqui tem uma representação de uma ressonância magnética funcional com algumas regiões ali que mostraram ativação diferencial. Algumas questões que podem ser feitas, sobretudo para quem está sendo introduzido nesse mundo da compreensão do cérebro e neurociência cognitiva. A primeira delas é: qual é a unidade básica de funcionamento do cérebro? O cérebro é uma coisa só? Do que ele é composto? Qual que é a menor unidade desse cérebro?
como que ela funciona, né? E como que ela se relaciona com as demais unidades de funcionamento. É algo que nós vamos ver em vídeos subsequentes. Como se orientar espacialmente no cérebro. Então, quando eu pego um cérebro dentro da cabeça aqui e vou girando essa cabeça, se eu fosse, por exemplo, essa pessoa aqui, pudesse manipular essa representação, esse modelo, eu vou saber mais ou menos onde que fica essa região do cérebro em relação ao crânio, né? Que é o que nós gostamos de entender muitas vezes. Quando eu saio dessa representação aqui, contextualizada em relação ao crânio, e pego essa representação aqui, ou mesmo essa daqui, já começa a ficar um pouco mais complicado. Por exemplo, aqui eu estou olhando o cérebro de cima para baixo, de baixo para cima, de frente para a pessoa, de costas para a pessoa, olhando pela lateral esquerda, pela lateral direita. Essa é uma dificuldade inicial que nós vamos tentar superar em vídeos posteriores, que é tentar entender como nos orientar espacialmente em relação ao cérebro e saber de qual direção nós estamos olhando esse nosso amigo cérebro. E outro ponto importante é quais são as principais estruturas e funções do cérebro, né? Então, tem nomes as diferentes regiões, né? E elas são responsáveis por quais funções cognitivas. O que nós conhecemos sobre o cérebro que nós não conhecemos? A grande verdade é que nós conhecemos bastante, mas esse bastante é muito pouco, praticamente nada, perto do tanto que existe para a gente conhecer em relação ao cérebro, né? Que talvez seja um dos grandes desafios da humanidade, ser capaz de entender este órgão do corpo humano. Por fim, o que significa quando as luzinhas do cérebro acendem, né? Eu gosto muito de brincar com as pessoas que as luzinhas do cérebro delas podem acender em determinadas ocasiões, né? Às vezes alguém fala para mim que está meio deprimida, eu brinco assim, não quer ficar deprimida lá com o Marquinhos no laboratório para eu escanear o seu cérebro e descobrir quais luzinhas do seu cérebro, da sua cabeça acende quando você fica triste, né? Brincadeiras à parte, essas imagens, essas luzinhas aqui poderiam dar a sensação de que só essas regiões aqui estão acesas, tá? E nessas cores, inclusive, mas na verdade não. Em primeiro lugar, essas cores são escolhidas arbitrariamente para ficar bonitinho no artigo, tá? Esse é um primeiro ponto importante, e que não é que essas regiões estão ativas e as demais regiões estão inativas e apagadas. Nós vamos entender um pouco mais o significado de uma imagem dessa daqui, o que isso significa, no fim das contas, na ressonância magnética, para tentar entender como que as evidências são construídas em neurociência cognitiva. Então, acho que vai ser um caminho muito interessante da gente explorar, e eu espero aprender bastante também com esse desafio, e espero que vocês se divirtam aí comigo. Para finalizar, eu deixo aqui algumas sugestões de leitura, evidentemente que eu não espero que vocês leiam todas, mas vou dar como dicas. Se você quer entender um pouco mais sobre percepção, inteligência, memória, aprendizagem, do ponto de vista da psicologia biológica, eu recomendo esse livro aqui do Calat, que eu já falei. Então, o termo aqui chama de psicologia biológica, mas tem vários termos, né? Psicologia biológica, psicobiologia, biopsicologia, psicofisiologia, psicologia fisiológica, neurociências. Eu acho que em todos esses termos este livro abarca bem esses aspectos aqui. Se você quer aprender um pouco mais sobre a cognição, ou seja, uma ênfase um pouco maior no aspecto do software do que do hardware, embora tenha um pouco do hardware, Manual de Psicologia Cognitiva é uma boa leitura, apesar dele mostrar aqui alguns neurônios, né, fazendo sinapses. A propósito, neurônios são a unidade básica, fundamental do cérebro, que nós vamos ver nos próximos vídeos. Mas aqui ele foca muito mais no aspecto aí do software, né, da mente mesmo, menos do cérebro. Curso de Sensação e Percepção, ou seja, você quer entender os sentidos, né? Um livro muito bom, muito legal também. Mas de maneira alguma esses livros são básicos, assim, são básicos em termos de introdutório no assunto, mas são livros difíceis, né, de leitura difícil. Tenho esse outro livro de Psicologia Cognitiva que é uma alternativa a este manual, mas esta versão aqui está em inglês, existe tradução para ela em português, do casal Stenberg e Stenberg. E também este livro aqui, que seria um livro mais de divulgação científica, mas que também não é fácil, que é do John Anderson, que seria a ideia de como a mente humana poderia ocorrer num universo físico, né? Que é um pouco aquela ideia de como que emerge a consciência, como que emerge essa entidade, a qualia, no mundo físico, né? Nesse mundo nosso aqui, em que nós estamos inseridos. Então, algumas possibilidades de leitura que eu vou deixar aí na descrição do vídeo para quem tiver interesse em pesquisar um pouco mais. No mais, estou aberto aí a considerações, caso você queira
deixar aí alguma recomendação aí, alguma dúvida, saber mais sobre outras leituras que você pode fazer, ok? Então, por hoje era só, agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.